do canal De Rainho aqui no YouTube. Tudo bem? Vamos hoje para o 14º capítulo do Quarto dos Sonhos. É uma edição especial. Vamos falar nada mais nada menos que de Álvaro de Moya. Nós conhecemos o Álvaro de Moya, professor da USP, escritor, jornalista, produtor, ilustrador e diretor de cinema e televisão. E principalmente o maior especialista, o maior conhecedor de histórias em quadrinhos aqui do Brasil a nível mundial. Mas hoje a gente vai conhecer a paixão de Álvaro de Moya futebolística. Sim, ele, como eu, é santista roxo. E aqui nós gravamos o Quarto dos Sonhos de forma bem descontraída, um bate-papo, num domingo, 3 semanas atrás, quando da sua visita aqui. Esse talvez tenha sido o último vídeo gravado de Álvaro de Moya. Então ele é muito especial e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Não quero deixar isso só para mim. Não deixe de assistir até o final. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estou aqui no Quarto dos Sonhos e vou falar sobre o meu time do coração, o Santos Futebol Clube, o maior time das Américas do século XX, FIFA, é oficial, hein? E eu estou aqui com um grande torcedor, ilustre, Álvaro de Moya, que vai falar um pouquinho sobre ele e o Santos Futebol Clube. Bem, nos anos 50, eu era diretor de televisão, de uma estação de televisão, porém não tinha televisão em casa porque eu não tinha dinheiro para comprar um aparelho de TV. E a televisão mandou uma televisão para minha casa para eu poder acompanhar a programação. E um dia eu liguei no jogo de futebol e tinha um time de branco que jogava assim em forma de cunha em direção ao gol adversário. E eu pensei que esse time de branco fosse a Portuguesa de Desportos, que tinha um grande time naquele tempo. Aí eu vi que esse branco era o Santos Futebol Clube. E eu disse assim, poxa, isso aqui é futebol. Tem que botar a bola lá dentro, então vai todo mundo para lá. Entendeu? Então, ofensivo, né? É um time ofensivo. O que era um time com uma característica ofensiva, que eu achava que Sempre deveria ser ataque, o jogo. E aí eu comecei a torcer para o Santos.
E era 1956. 1956. O Corinthians tinha sido campeão do quarto centenário. No ano seguinte, o Santos foi campeão. No outro ano também. No outro, São Paulo quebrou a continuidade. Aí no outro ano apareceu o Pelé, 1957. Aí então acabou, porque o Santos ganhava de todo mundo. Só tinha dois times que enfrentavam o Santos. Um era os Palmeiras aqui em São Paulo, que tinha o Valdemar Carabina, que marcava muito bem o Pelé. Ele quase que entrava no vestiário do Santos entre o primeiro tempo e o segundo. Não largava o Pelé de jeito abraçava, nenhum. né? E o Botafogo do Rio de Janeiro. De Garrincha, né? Garrincha, Newton Didi. Santos, Didi, aquele grande time. Esquadrão também, Então, né? esses dois times eram os únicos que enfrentavam o Santos. O São Paulo, o Corinthians levou 20 anos para conseguir vencer o Santos uma vez. Ele ficou um jejum De 11 histórico. jejum histórico de 11 anos, dessa época de ouro do Santos, né? É. Foi muito bom. E o Santos, então, viajava muito para o exterior para ganhar dinheiro, porque aqui no Brasil nunca teve dinheiro no futebol. É verdade. Você sabe que se o Santos, Álvaro, tivesse investido no Brasil e não tendo excursionado tanto, a gente teria mais, acho que umas 10 Libertadores. Eles Não não é? se interessavam pela Libertadores, preferiam viajar para o exterior e ganhar faturar. dinheiro. É. E levava um contador lá que pegava os dólares e trazia para o Brasil junto com eles. E o Santos faturava muito dinheiro lá e tem diversas histórias no exterior assim. Uma delas é que dois países estavam em guerra, o Santos chegou para jogar e falou, então vamos suspender o jogo. Não, nós vamos fazer um passe por um dia, assim os dois países podem ver o Santos jogar. E no outro país, o juiz teve a ousadia de expulsar o Pelé de campo. Sim, é verdade. Resultado, o estádio ficou de pé, vaiando o juiz. Tiraram o juiz. Expulsaram o juiz de campo. E colocaram o Pelé de foram volta. correndo lá no vestiário e disseram para ele, olha, volta, você não foi expulso não. Muito legal, gente. Então essas histórias que não tem nenhuma semelhante da história do Maradona. Do rei do futebol. Esse é o rei do futebol mesmo, não é? E ele aqui foi quando ele estava ele jogou em Paris, no Parc aux Princes. Não, era no estádio anterior. Certo. Lá ele foi coroado rei. Então aí é que ele começou a ler roda de futebol e começou assim. O Pier Paolo Pasolini falava que o Santos Futebol Clube não era futebol, era arte. Sim. Então o Santos conseguiu coisas que nenhum outro time no mundo conseguiu. Sem dúvida. E o Real Madrid, que era muito rico naquele tempo, tinha uma pinimba com o Santos. E no fim eles fizeram um jogo para tirar a diferença e o Real Madrid ganhou. Então o Santos pediu uma revanche. E o Real Madrid até hoje fugiu dessa revanche e não deu uma oportunidade do Santos devolver a derrota. Para vocês terem uma ideia, Álvaro, aqui a gente tem algumas coisas. Meu pai tinha bar e mercearia e meu pai era fanático torcedor do Santos. Hoje eu sou santista porque aquele velho ditado realmente valeu para mim. Filho de peixe, peixinho é. Meu pai era fanático pelo Santos e eu virei santista, graças a Deus eu virei santista. E aqui a gente tem algumas frases muito legais que tinha no bar do meu pai. Por exemplo, sou brasileiro nato, digo com todo prazer, sou pau para toda a obra e santista até morrer. Bicampeão mundial, 1963. Aí a gente tem Fantástico, o Show da Vila, campeão paulista de 1978, com Newton Batata, Ailton Lira, Juari, João Paulo, o Pita, quer dizer, um esquadrão, né? Os primeiros meninos da Vila, né? Eu estava nesse jogo que naquele tempo a preliminar sempre eram os aspirantes. E a gente via que os aspirantes eram melhores do que o time titular. Então já tinha Ailton Lira, já tinha o Pita, Juari. Não, o Ailton Lira veio depois. Tinha o Pita, tinha o Juari, quer dizer, já tinha uma geração... João Paulo. Então já tinha uma geração que a gente achava que esse deveria ser
o time principal. E no Pacaembu teve um jogo entre o Operário de Mato Grosso e o Santos. E o Campeonato Operário, Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. E o Santos estava apanhando feio do Operário de Campo Grande. Certo. Aí a torcida invadiu o campo e justamente agrediu o Formiga, que era o diretor técnico, Ah, é? e começou a exigir que o Santos parasse com esse time. Medalhão e pegasse o jogo molecada. E tinha pouca polícia no estádio que não conseguiu conter a torcida do Santos. E a torcida do Santos começou a bater na polícia. E essa revolta que foi que ocasionou Os meninos da Avenida. que eles foram obrigados a fazer o pessoal subir para o time de cima. E tinha um torcedor ilustre do Santos lá na Arquibancada. que era o chefe de polícia da ditadura militar. Ah, é? É. Nossa. E ele era torcedor do Santos e de repente vinha a torcida do Santos batendo na polícia. Ele Nossa. telefonou para vir mais reforços. Aí vieram os reforços e acalmaram a situação. Mas a partir daí, a diretoria do Santos então atendeu Aos pedidos da torcida. a violência da torcida e promoveu aquela molecada. Porque foi uma época muito difícil, porque foi quando, em 1973, 74, o Pelé parou. Então foi uma época difícil, porque o Santos foi uma época de transição. O Santos daquele dependia timaço, muito do né? Pelé. Daquele Embora timaço. tivesse um timaço, nós falamos, como é que eles deixaram desmontar o time? Quer dizer, só porque o Pelé foi embora, o Cláudio Adão foi embora, o Carlos Alberto Torres foi embora, então quer dizer, desmontaram o time. Então foi muito difícil Porque para graças ao levantar. Pelé e às viagens internacionais, eles conseguiram construir o melhor time de todos os tempos. Nunca teve um time de futebol como o Santos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Ataque de sonhos, né? Eu sei de ver isso, né? Sim. Muito legal. Por exemplo, essa daqui também, olha. Se vens como amigo, entra aqui agora. Mas se vens falar mal do Santos, te aconselho a ficar fora. Sou português com certeza, mas ao contrário de tantos, não torço para a portuguesa. Sou um torcedor do Santos. Quem falar mal do Santos levará uma mordida. Só discutimos futebol sendo a favor do Santos. Eu entrei no campo, no Pacaembu, depois de muitos anos, e fiquei atrás do gol do Barbosa, jogando contra o Santos. E estava 0x0. O Barbosa era um fenômeno no gol. Era um dos goleiros mais impressionantes que eu já vi jogar. E de repente eu estou atrás, assim, de repente eu ouço o Barbosa assim. Olha o nego aí! 1x0. Quer dizer, o Pelé conseguiu se desmarcar, ele já viu que ia levar o gol. Não tinha jeito. E aí depois o Coutinho fez o segundo, foi 2x0. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de ver o Barbosa, o mocinho, o Barbosa no fim de carreira. Pena, né? Porque o Barbosa... E todo mundo culpando ele da Copa da final, né? Sendo que ele era um goleiraço. Ele não teve culpa, porque você viu que os caras entraram livres ali, né? Foi o Bigode que errou. Então, mas ele ficou com essa marca, infelizmente, né? Ele ficou com essa marca. Mas, muito legal. Agora, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem... Eu sou um fanático... Além de torcedor, eu sou colecionador. E, logicamente, eu não ia deixar de colecionar itens do meu time do coração, né? Então, eu tenho de tudo aqui. Eu tenho futebol de botão, do Santos Futebol Clube, né? Eu tenho do Atari, olha lá, Pelé Soccer. Você já pensou? O cartucho de videogame do Pelé. Quer dizer, coisas muito raras. A revista Placar... A número 1, logicamente, ela tinha que ter Pelé. E eu tenho, olha lá, Placar entre campo. Número 1 foi de 1970 e veio a moedinha do Pelé. Ela veio grátis de brinde, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse daqui, autografado pelo Rei Pelé.
é o time do New York Cosmos. Quando, olha lá, ele autografou, ó, o Pelé autografou isso aqui. Aqui do Futebol Cards, ping-pong. Esse aqui no ping-pong teve, na década de 70, 80, teve vários times que eram do ping-pong, né? Então, logicamente, eu tenho o time completo do Santos, ó. Toninho Vieira, Fernando, Juari, ó, 2 tipos de Juari, Rubens Feijão, Joãozinho, ó, 2 tipos de Joãozinho. Nelsinho Batista, olha, era lateral do Santos e depois foi treinador de futebol. Williams, que era o goleiro reserva. Vitor, esse Vitor ele defendeu um pênalti do Zé Maria, né? Num jogo do Santos e Corinthians lá, que é inesquecível, né? Foi um jogo onde o Santos perdeu esse jogo e a torcida do Santos realmente lotou. Eu acho que a única torcida que dividiu o estádio com a torcida do Corinthians naquela época. E lotou. E o Clodoaldo, ele estava no final de carreira. E o Clodoaldo, ele chorou, mas ele chorou tanto, e ele deu a volta no campo naquele jogo, e a torcida aplaudindo o Clodoaldo pelo amor que ele tinha pelo Santos Futebol Clube. Eu vi um jogo no Pacaembu, entre o Santos e o América do Rio, que o Santos foi campeão brasileiro e depois campeão mundial, e o goleiro do América era Veludo. E ele jogou uma enormidade. O Santos ganhou de 6-0. Nossa! E o goleiro saiu aplaudindo em campo de pé. Olha só! O Pepe mandou um daqueles canhões dele. Canhão da Vila. Ele não notou e tentou defender. E a bola prensou os dedos dele na trave. Você ouviu no Pacaembu o barulho dos dedos dele quebrando. E ele jogou a partida com os dedos quebrados dentro da luva. Já pensou? Coisa que hoje em dia acho que não existe mais, né? Esse amor pelo time. Jogava por amor, né? Você pode ver que era uma coisa que não existia. Hoje em dia ganham fortunas, né? Esses jogadores dos times grandes. Naquela época, a pessoa jogava por amor, porque muitas vezes tinha até um emprego paralelo para poder sobreviver. Agora, gente, nós vamos ver algumas raridades, algumas revistas da Gazeta Esportiva e outras que mostram o timaço do Santos da década de 60, né? O melhor time de todos os tempos. Que Real Madrid nada, que Barcelona nada. Eles hoje são considerados times grandes, por quê? Porque eles eram da Europa, tinham toda aquela coisa. Mas o Santos, sim, com aquele ataque fenomenal, com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Com Zito no meio-campo, o que mandava no time, com Gilmar dos Santos Neves, aquele goleiraço que foi campeão mundial pela seleção brasileira. Isso sim que era time, né, gente? Então vamos lá. Essa é a Gazeta Esportiva Ilustrada. Santos, rei do futebol. Ó, o time do Santos Futebol Clube é verdadeiro orgulho do futebol brasileiro. Se não bastasse a presença do fenomenal Pelé, há nas demais posições craques de indiscutível capacidade técnica. Ainda há pouco, o Esquadrão Peixeiro conquistou 2 títulos importantes no esporte maior de nossa terra. Bicampeão paulista, 1964 e 65, e vencedor da 7ª Taça Brasil. Na foto de Orlando Gasperini, os reis do futebol brasileiro, vendo-se em pé, da esquerda para a direita, Carlos Alberto, Lima, Geraldino, Orlando, Gilmar e Mauro. Abaixados, na mesma ordem, Toninho Guerreiro, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Abel. Etimaço, viu? Você vê 2 centroavantes, Toninho Guerreiro e Coutinho. Jogando junto. É um time ofensivo, né? É um time. O Santos Futebol Clube é o time que mais fez gols na história do futebol. Graças a isso. Não tem time no mundo que fez tanto gol que nem o Santos. E o Santos, ele tem esse DNA de ataque. É o maior exemplo do futebol brasileiro. Tá? Então, no mundo, quando se pensa em futebol, pensa-se em seleção brasileira. E, logicamente, o Santos está em primeiro lugar. Esse é o melhor time de todos os tempos do Santos Futebol Clube, que foi campeão mundial. Então, aqui sim, olha lá. Esse time com Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo, Zito e Calvé. E embaixo,
Dorval, Mengalvio, Pagão, Pelé e Pepe. Pagão substituiu o Coutinho nesse jogo. Como o Pagão jogava lindo. O Chico Nossa. Buarque acha ele o melhor jogador que ele já viu jogar. Elegância. Total, né? Era centroavante também, né? Era centroavante também. Centroavante Também. E então não temos o Coutinho aqui, mas o Coutinho pertencia a esse time também, esse time de ouro. Agora, para vocês terem uma ideia de uma raridade, uma relíquia, esse álbum de ouro do Santos Futebol Clube, ele mostrava, para vocês terem uma ideia, como era bem detalhado, gente. Olha, mostrava como que era o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro, lá em Santos, a sede, né? Mas o melhor de tudo era exatamente isso, olha, mostrava fotos dos campeões, por exemplo, ó, os bicampeões de 1955 e 1956. Olha que o Pepe Mocinho. Então, foi exatamente isso que você falou agora há pouco lá, né, Álvaro? Sobre esse time que foi bicampeão paulista. O goleiro Manga morreu nos Estados Unidos tuberculoso. Nossa, que dó. Ó, o Zito já era o xerife, né? Olha o Pepe, realmente. E esse aqui também jogava muito, né? O Jair da Rosa Pinto, Nossa, né? esse é a canela dele. Esse daí era aquele cara bem... Ele não se concentrava com o time. Ele disse assim, eu me concentro em casa. Olha. Na hora do jogo eu vou lá. Ele quer jogar. Então, o que eu acho muito legal desse álbum, os detalhes. Então, mostrava o jogo tal. O jogo vai Santos 2, Palmeiras 1. Marcou. Dorval e Lima marcaram. Laércio, Getúlio e Mauro Dalma era o time do Santos. Em 30 de julho. Então, tem todos os detalhes técnicos do jogo. Então, na questão história, é muito interessante. Tem lances dos jogos. Por exemplo, gol de Pepe contra o Comercial em Ribeirão Preto. Olha lá como o estádio era lotado, gente. E outra, uma coisa que eu penso... A turma fala, poxa, naquela época lá não existia preparo físico, então o pessoal jogava. Mas, gente, a bola pesava 1 tonelada. Quando você ia jogar bola, num tempo de chuvoso, a bola... vai jogar nesse campo de terra batida. Hoje o pessoal tem aquela grama, aquela coisa toda especial, chuteira de primeira. Então, aqui realmente se jogava quem era bom de bola. Esse aqui, logicamente, que foi um fenômeno, né? Que foi o Santos campeão de 2002, em cima do Corinthians. Então, eu estava no estádio, eu vi esse jogo. Você estava no estádio? O Robinho acabou com... Nossa! O Diego começou o jogo, o Diego se machucou, saiu. Você viu? Nossa, sem Diego, o Robinho sozinho... Driblou o zagueiro e o juiz. Foi realmente, olha lá, show de bola da segunda geração dos meninos da Vila. A primeira foi em 1978 e a segunda geração foi agora, em 2002, com o Santos campeão brasileiro de 2002. Então, esse daqui também, com certeza, tá no coração de todo santista. Esse timaço aqui, campeão brasileiro de 2002. Um time que jogava pra frente também. Pela televisão a final do Mundial, Santos e Milan. Teve a negra. Sim, e o Pelé machucado. E eu vi pela televisão. Pegou o Almir Pernambuquinho. Disse que acabou com o jogo, né? Ele derrubou ele o goleiro. E o Pepe. Disse que o Pepe fez um golaço de longe, de falta, que o goleiro não viu nem a cor da bola. Então, esse jogo, então, o Santos foi bicampeão mundial. A Polifilmes, que eu era associado deles, eles tinham a maior coleção de 16mm do Brasil. Eles tinham um documentário, a filmagem desse jogo, o Santos e Benfica. Certo. Só que era em ritmo acelerado. Eles, para economizar negativo, eles filmaram tudo correndo. Então era um jogo corrido. Se você passasse na televisão, você copiava em videotape, e aí no videotape você conseguia colocar na velocidade normal. Mas foi considerado o maior jogo da história do Santos Futebol Clube. 5-2. Do outro lado tinha o Eusébio. É verdade. A Pantera Negra, né? A Pantera Negra. O Santos fez 5-0 no Benfica, em Portugal, com um show de Pelé e companhia,
né? Foi um jogo maravilhoso mesmo. Eu não tive essa honra de assistir, mas tá gravado na história, não tem como tirar mais, né? E nos últimos 5 minutos o Santos até abaixou um pouquinho a bola e eles fizeram 2 golzinhos lá, né? Mas foi realmente uma coisa muito linda. São partidas históricas que não tem igual no mundo. Não, e que nunca mais vai existir. Nunca mais vai existir. Né? Se um time como o Santos e o Pelé é algo que nunca mais vai existir no futebol. E nós tivemos a felicidade de poder ver isso. Sem eu estava dúvida. sempre lá na Vila Belmiro. Privilégio mesmo. Com meu filho. Aliás, quando eu dirigia a TV Celso, eu contratei o Pelé. Logo que ele foi campeão no Chile, certo. eu contratei o Pelé para apresentar o programa. Certo. Só que ele era muito jovem e ele não tinha experiência. Certo. Então eu contratei também o Pedro Luiz. E coloquei o Pelé e o Pedro Luiz para apresentar o programa. E eles fizeram uma entrevista com o Paulo Machado de Carvalho, antológica. Foi uma entrevista tão emocionante que o Pelé sentou no chão e ficou assim, deslumbrado vendo que o Marechal da Vitória falava de futebol. Paulo Machado Carvalho, eles também tinham amor, né, pela seleção brasileira, pelo Brasil, que era o dono da editora Quando eu TV Record. Colaborei com o Maurício de Souza, certo. O Maurício chegou... Na criação do Pelézinho, não foi? O Maurício e o Pelé levantaram a ideia de fazer o Pelé em quadrinhos. E o Maurício me mandou para Nova York e ele tinha o Pelé tinha um empresário alemão que vivia nos Estados Unidos. E eu então fiquei em contato com ele para fazer um acordo. Foi a época em que eu assinei o contrato da United Press para distribuir o Maurício no mundo inteiro. Enquanto isso, a Warner tinha contratado o Pelé na mesma época. Na mesma época, para o New York Cosmos. Certo. Então, quando eu estava lá, eu ia no Rockefeller Center, ia no escritório do Pelé e ficava lá. Batendo papo. Aí dizia assim, ele falou assim, Boia, você quer descer para o restaurante ou você prefere? Eu falei, a gente pediu sanduíche aqui. Eu falei, não, pode pedir sanduíche mesmo. Certo. Depois eu vi por quê, que quando nós descemos, a calçada do Rockefeller Center, a calçada grande, o Pelé para ir daqui, para aquele Cadillac compacto que veio buscá-lo, uma multidão veio e não deixava ele ir. Você vê, nos Estados Unidos ele já era assim, né? Endeusado, né? Bom, eu acho que Naquele Pelé... tempo que vinha aquela história de que aquele sujeito todo paramentado ao lado do Pelé era o Papa. Você vê como é que é? E eu acho que no mundo todo não há alguém tão conhecido. Muito obrigado, viu, Álvaro, por todas essas informações aí que você passou. Falar do Santos Futebol Clube. Não, é uma honra a gente ter você falando do Santos. Poxa. Eu tive uma oportunidade única na vida de seguir o Pelé desde o começo. E quando ele foi se despedir do futebol contra a Ponte Preta na Vila Belmiro e 74. eu e meu filho fomos lá. Então nós sentamos e ficamos assistindo o jogo. Quando ele ajoelhou no meio do campo, né? De repente ele pegou a bola com a mão, o Armando Marques... O juiz era Armando Marques. Armando Marques apitou falta e de repente ele ajoelhou e abriu os braços. Nossa. Aí onde a Vila Belmiro chorou, né? Acho que todo mundo chorou, né? Caiu, acho que foi emocionante, né? Nossa. É uma coisa maravilhosa. Porque a gente, queira ou não, a gente tem que agradecer muito ao Pelé pelo que fez pelo futebol brasileiro, né? Colocou o Brasil no topo, junto com grandes craques do futebol brasileiro. E os outros, o time inteirinho do Santos, desde o Gilmar até o Pepe e depois o Edu, era um time que era uma felicidade ver aquele tipo de... Você tinha futebol. prazer de assistir o jogo, né? Você sabia que não ia dar 0-0. Com certeza 0-0 não era um resultado normal, né? Não. Então não me lembro tinha de ter muito visto 0-0. do Santos, é impossível, porque jogava para frente, não tinha, o objetivo sempre foi o gol. Podia tomar 3, mas fazia 6. Teve um período que o Santos sempre ganhava de 4, 4-0, 4-3, 4. Era tabela. Sim. E teve um dia que o Santos foi jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto e a televisão não foi lá para Ribeirão.
para Ribeirão, para a televisão lá. É. Foi 8-0 para o Santos, Nossa. 6 gols do Pelé. Nossa. Então não tem o registro do jogo em que o Pelé fez 6 esses gols na mesma partida. Nossa, que dó. Quer dizer, a burrice do pessoal da televisão. Sem dúvida. Porque logo em seguida o Brandão foi mandado embora da Ponte Preta, Oswaldo Brandão? Oswaldo Brandão o foi treinador. mandado embora do Botafogo e assumiu a Ponte Preta. No fim de semana o Santos foi lá jogar contra a Ponte Preta Nossa. e ganhou de 12. Ai, meu Deus. Quer dizer que ele não teve sorte, né? Eu acho que ele nunca vai lembrar bem do Santos. Nunca ele... Levou 20 gols em menos de uma semana. De uma semana. Essa foi demais. E era o Oswaldo Brandão. O grande técnico, né? Que é demais. Mas muito bom. Então eu acho que deu para vocês perceberem a alegria que a gente tem de ser, a alegria e o orgulho de ser santista. Obrigado. Eu vou exibir para vocês umas capas legais que tem o Pelé, para finalizar, com chave de ouro, né? Então vamos lá. Essa aqui foi a primeira aparição do Pelé numa capa de revista no ano de 1957. Pelé, a autêntica revelação do futebol nacional, elídimo defensor das cores alvinegras praianas. Essa foi a primeira aparição na capa do Pelé numa revista no Brasil. Realmente. Depois, quando ele casou com a Rose, saiu na capa também uma fotografia dele da Rose na página inteirinha do Jornal da Tarde. Do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde número 1. Olha aí então, você vê? Ele realmente, você vê, no placar número 1. Olha aqui na revista do Esporte número 1. Quem que estava na revista Esporte número 1? Pelé também, não tinha como, ó. Pelé, a vedete do momento, né? Aquela história. Ele ia já ser o que ele foi pro Brasil e pro esporte brasileiro, né? Então tem essa. O Pelé também no início, na seleção brasileira. Aqui ele e o outro grande craque do futebol brasileiro, ó. Pelé e Garrincha. Duas capas muito bonitas, ó. Ele com a camisa branca do Santos. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente, a partir de agora, tem uma visão maior de como Pelé e o Santos Futebol Clube foram importantes para o futebol brasileiro.